Ele coloca algo excelente dentro de você. E depois coloca uma unção poderosa. Uma vestimenta nova. Um anel no dedo. Calça os teus pés. Coloca o teu nome no livro da vida. Lá no cartório do céu. Faz você assentar entre os príncipes do seu povo. Que coisa linda. Homem de Deus, mulher de Deus, irmãos, são especiais. Naquele momento ali, eu aprendi que ele era um homem de Deus. E hoje eu sei que o homem de Deus, quando é chamado, quando Deus chama um homem, não é para ele ser mais um no meio da multidão, não é para ele ser mais um no meio de uma multidão, é para ele fazer a diferença. Aonde ele passar, quando o crente tem compromisso, responsabilidade com Deus, quando o crente é separado, santificado pelo Senhor, quando o crente é cheio do Espírito Santo e tem compromisso com a palavra, com a oração, com a santidade, olha o que acontece. Não precisa pregar a palavra, não precisa abrir a boca, não precisa tocar a trombeta para dizer: eu sou crente, eu sou santo, eu sou salvo. O mundo vai te olhar e vai ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Abadá sábia. Quando você é transformado, vem a regeneração, a transformação. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Tu vai passar e vão dizer: ali vai. Ali vai. Vai o quê? Pergunta para mim, quando você passa, o que dizem de você? Ali vai um mentiroso. Ali vai um enganador, um 7-1. Tem crente que é assim, irmão. Se você vem no lado da calçada, ele pula para o outro. Chegou na porta, bateu, diz que eu estou dormindo, diz que eu não estou. Que crente é esse? O crente, quando tem compromisso com a palavra do Senhor, sem abrir a boca, ele prega. Filipenses 1:27 diz assim: somente devei-vos, portai-vos fala de comportamento, fala de testemunho. Somente portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos vejam, quer estejam ausente, ou seja, não presente. Você está em algum lugar e tem um grupinho comentando, então quer esteja ausente, ouçam acerca de vós. Pergunta para o teu irmão assim: quando você passa lá na tua esquina, lá na rua que você mora, qual é o comentário que fazem de você? Será que o comentário é o mesmo comentário quando o profeta passou e a mulher disse assim: meu marido, vem cá, meu esposo ou meu senhor, segundo o tratamento das mulheres no passado com o seu esposo? Eu tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus tem proteção, tem casa. Santo homem de Deus tem conforto, tem cama. Santo homem de Deus tem posição, tem uma cadeira. Santo homem de Deus tem alabradar candaraba, tem pão, tem mesa. Santo homem de Deus tem glória, tem abadá sábia, tem glória de Deus na sua vida. O candeeiro está aceso. Quando aquele homem terminou de entregar aquela mensagem, eu fiquei turbado. Sentei lá na grota, botei a arma no colo, os amigos lá batendo papo, conversando, usando cocaína, e eu destacado, lembrando das palavras do homem de Deus. Daquele momento em diante passei a observar o homem de Deus.
Fala, irmão, se você está rodeado, fala. Não é de uma pequena nuvem não, fala. É de uma grande nuvem de testemunhas. Eu passei a observar o homem. E lá no complexo alemão tinha um lugar que era a segunda maior boca de fumo, lá na central. E eu descobri que ele morava próximo, uma boca de fumo. Observando, eu descobri que ele tinha uma barbearia. Eu comecei a observar isso. Comecei a observar o comportamento dele. Comecei a observar o que as pessoas diziam dele. Conhece fulano? Foi ele, porque ele é homem de Deus. Quando ele ora, é só vitória. Aí um dia eu estava lá na boca de fumo, era 4 e pouca da manhã, quase 5 horas. Aí cheguei para poder abastecer a boca, pegar o dinheiro e abastecer. Aí ele tinha uma barbearia assim próximo. Era 4 e pouca, mais ou menos 5 horas. Aí eu escutei um barulho, pá, um portão. Quando eu olhei, era ele descendo da escada. Aí ele entrou dentro da barbearia. Aí eu escutava assim, ó. 6 horas. 6 e meia. 7 horas. Aí parou. Abriu a porta, subiu a escada. 15 minutos desce ele com a bandeja. Aí abriu o portão, desceu lá e falou assim: ei, ó abençoados, quer tomar um café? Demorou, tio, chega aí. O homem de Deus, ele pode ter até coragem para evangelizar, mas tem que ter estratégia. Não é sempre que você pode chegar no lugar onde tem droga vendendo, que você vai chegar lá, e Jesus salva, cura, liberta. Tem hora que você não pode nem parar, tem que passar direto. Dependendo do que eles estão conversando. Dependendo como é que é feito o negócio da reunião. E tem hora que você pode chegar, pode falar, pode orar, pode evangelizar, pode... Ó. E lá no complexo, lá na grota, tem uns abençoados lá. Se você chegar lá assim, posso te orar, meu filho? Pode. Aí tira a arma, tira o chapéu. Aí se você colocar a mão assim, ó, Senhor, tem misericórdia, abençoa, guarda, na hora ele manda parar. Para, eu sei que eu estou num caminho errado, ora para Deus me libertar e me arrancar dessa vida. Aqui não tem ninguém assim, mas tem uns crentes aí, irmão, adora por um lugar assim para poder orar, para profetizar a bênção. Ó, Jesus é contigo, meu filho. Ó, vai nessa tua força. Aí o camarada está pronto para derramar sangue, para poder viciar pessoas, acabar com o casamento dos outros, destruir a família. E Deus é com ele. Que Deus é esse? Estamos numa época de se falar a verdade. E a verdade, ela pode até doer. A verdade pode até machucar. Mas a verdade, aleluia, ela cura, ela liberta, ela fecha a ferida, ela transforma e leva para o céu. Eu nunca vi ferida que você tem que inchar para botar curar, você tem que meter a mão, tem que limpar a ferida, tem que trazer o remédio certo. Vai doer, mas vai melhorar. Foi assim que aconteceu comigo. Toma vergonha na cara. Aquele homem era um homem de oração. Era um homem que era dedicado à palavra do Senhor. Era um homem que era dedicado à oração, compromisso com Deus. Os anos foram se passando, para você entender. Quando eu lembro que eu estava, antes de ingressar diretamente no tráfico, para você entender, eu estava na grota determinado dia. Eu era muito viciado em baile funk, muito viciado em maconha, cocaína. E tinha lá uma galera do baile funk, e de repente o jovem falou assim: olha, vamos, vou subir, vou tomar um banho, vou colocar uma roupa,
E quando for 7 horas, vamos reunir a galera do baile funk e vamos pro baile. A Bíblia diz que um homem pode fazer os seus planos, mas a resposta vem da onde? Lábios do Senhor. E naquele momento ali, quando aquele jovem sobe, alguns homens armados apanham aquele jovem, amarra aquele jovem, primeiro espancou aquele jovem, depois pegou 2 garrafas de cerveja, quebrou na cabeça daquele jovem, pegou os 2 gargalhos da garrafa quebrada. Aí você já começa a imaginar o que já fizeram com ele. Depois que ele estava no chão caído, já não aguentando mais, no chão caído, pegaram as armas, mataram aquele jovem, pegaram o corpo dele, botaram lá no alto e disseram assim, ó, ninguém vem ver o corpo vai pro micro-ondas, ou o bicho vai comer, ninguém vai tirar o corpo. E eu estava lá embaixo ainda sem saber o que estava acontecendo. Aí desce um com 2 pistolas na cintura, aí falou assim, aí, chega aí. Aí eu fui, ele falou assim, ó, eu não sei por que eu vou abrir os teus olhos, o teu amigo fulano e tal, disse o nome, o teu amigo morreu, fizemos assim, e morreu por causa disso, e até meia-noite, se um objeto que sumiu não aparecer, vai morrer você, fulano, beltrano, ciclano, foi dando os nomes. Eu falei assim agora. Eu sabia do que aqueles homens eram capazes de fazer. Quando aquele homem virou as costas, eu ouvi uma voz que falou assim comigo, sai deste lugar agora. Quando eu ouvi essa voz, irmão, do coração era assim, ó, acelerou. A perna já começou a ficar bamba, porque eu sabia do que aqueles homens eram capazes de fazer. Homem que não tem Deus na sua vida, ele não tem misericórdia. No tráfico de droga eu já vi um irmão armar para matar o outro irmão. Armou, depois falou assim, ó, agora vamos lá, vamos embora. Ó, tu vai dar o primeiro tiro. Tá bom, fulano, chega aí. Aí desceu, e aí, pá, sangue bom, tá. Aí, toma aí, botou um pratão, botou um C e botou um V. Vai, quando ele abaixou a cabeça, o irmão, pum, na cabeça. Homem sem Deus não tem misericórdia. Quando aquele homem falou aquilo comigo, eu vi a voz, sai agora. E eu com uma camisa jogada nas costas, um chinelo, uma bermuda de marca. Hoje eu carrego a marca do Senhor Jesus na minha vida. Atravessei a Alvorada, saí perto da Nova Brasília, complexo do Alemão. Ele pega Inhaúma, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, assim vai embora. Atravessei o complexo, desci perto da Nova Brasília, lá no AP, peguei um ônibus. Aí dentro do ônibus, com medo de morrer, olhando para todo mundo era suspeito. Aí lembrei dos amigos lá de Cavalcante, desci e fui lá na Primavera, lá em cima do morro. Cheguei lá, contei a história para o meu amigo mais chegado. E meu amigo falou assim comigo, aí, sinto muito, mas aqui você não pode ficar. Não tem como você ficar aqui. Aí a decepção bateu no coração, desci o morro. Lá embaixo sentei numa praça pública. E ali comecei a chorar. A lágrima começou a descer. E a lágrima descendo, eu estava lembrando o momento com os amigos. Porque eu tinha dinheiro, eu tinha cocaína, eu tinha maconha. Aí, estou precisando de um tênis, toma aí. Vai lá, compra um tênis lá. E esse amigo que eu procurei, quando eu chegava na roda dos amigos, ou na rodinha dos amigos, ele gritava assim, aê, tá chegando o sangue bom. Sangue bom era eu. Aí eu me sentia, aí eu me enchia. Só que hoje eu conheço e reconheço e glorifico o nome de Jesus Cristo, porque Ele tem sim um sangue bom, um sangue poderoso. O sangue de Jesus purifica pecado, o sangue de Jesus justifica a minha e a tua vida. O sangue de Jesus tem tanto poder que Ele sangue
santifica a tua vida. O sangue de Jesus é tão glorioso que sobre a tua vida o diabo não pode tocar em você. Cadê você que tem o sangue? O sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue do Senhor, o sangue, cadê você? Cadê você? Você então é propriedade peculiar de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos correr, passamos uma semana. Sabe aonde? Dormindo dentro de um ferro velho. Passamos uma semana dormindo em cima de um colchão, ou seja, em cima de um papelão e jornal. Passei 3 meses comendo, sabe aonde? Quando eu não conseguia comer, para arrumar alguma quentinha, porque tinha dia que uma quentinha dividia para 5. Tinha dia que uma quentinha dividia para 5. E tinha dia que eu não conseguia arrumar nada. Salmo 42:7 diz assim: um abismo chama o quê? É a palavra de Deus. Comecei então a sair para fazer alguma coisa que não presta, que não convém dizer aqui, para tentar matar a fome e fazer alguma coisa. Mas tinha dia que o negócio ficava tão sério, mas tão sério, que eu me vi um dia ter que ir lá no mercado, esperar os funcionários do mercado abrir a porta e botar aquelas latas de lixo para fora, aqueles latão no carrinho, tá, encostava. Eu tenho que arrumar uma bolsa e mexer no lixo e pegava aquele iogurte passado da validade e botava na bolsa. Aí mexia, havia ali um queijo, um presunto, queria nem saber quanto tempo eu botei na bolsa. As frutas amassadas, algumas mais ou menos, outras podres, escolhi a melhor parte e jogava na bolsa. Chegava dentro do ferro velho que eu estava, abria lá a bica e pegava uma faca, cortava aquela laranja, aquela banana d'água, pegava a parte assim e cortava. E separava a parte melhor para comer. Literalmente, quase 3 meses, para não morrer de fome, eu comia comida do lixo. Literalmente do lixo. E quando eu comia aquela comida do lixo, sabe de quem que eu lembrava? Da minha mamãe e do meu papai. Por quê? Meu pai trabalhava em 2 empregos para me colocar num colégio particular. Não valorizei. Botou no outro, não valorizei. Me colocou numa escola militar, não valorizei. Joguei tudo para o alto. Minha mãe trabalhava como faxineira, diarista. Sabe para quê? Para ajudar o orçamento de casa. Tinha dia que o negócio ficava estreito, que ela vinha da faxina, pagava uma dívida no armazém e fazia outra dívida, mas não deixava faltar o pão de cada dia. Hoje eu vejo aí uns rebeldes que estão na casa do Senhor, uns filhos rebeldes, respondão, mal criados, que tem resposta na ponta da língua, depois quer ficar pulando, depois quer profetizar, depois quer pintar e bordar. Não é, aqui muitas das vezes ele é uma coisa, mas em casa ele é outra coisa. Quer ver uma coisa, mamãe? Quer ver uma coisa, papai? Chega de surpresa no colégio do teu filho. Vem como é que ele está lá. Chega de repente, chega lá. Vê se ele está no colégio ou está no shopping namorando ou em outros lugares. 1980, escute isso aqui. Havia no Rio de Janeiro uma facção chamada Falange Vermelha. Havia um presídio considerado na época como o maior presídio de segurança máxima, Ilha Grande. Lá dentro tinha 2 classes de pessoas: os políticos, os homens intelectuais e aquelas feras, homens que tinham coragem de pintar e bordar no Rio de Janeiro, assaltar banco e assim por diante. Juntaram o útil ao agradável, entre aspas, juntaram o útil ao agradável. Um dia,
do cubículo da Ilha Grande de madrugada, escute isso aqui, aquelas feras se uniu com os homens intelectuais, os homens inteligentes. Você pode pegar hoje um preso que fica preso 30, 20, 10 anos, sai de lá dentro formado em direito, porque ele tem todo tempo, hoje ele conhece todo o seu direito. Tem tempo para isso. Influência de 1980 da Falange Vermelha. Dentro do cubículo, então, fizeram um pacto de sangue. Por isso que é o vermelho de sangue. Nasce o Comando Vermelho. Um dia eu estava pregando lá em Espírito Santo. Passamos 2 meses em missão no Espírito Santo, lá numa cidade chamada Cachoeiro do Itapemirim. Quem conhece? Fomos a Vitória, Guarapari, Marataí, rodamos aquilo de tudo. Mas a base era em Cachoeiro do Itapemirim. Aí, as igrejas fizeram uma reunião, um trabalho o dia todo, corte de cabelo, ação social, evangelização, culto e assim por diante. Então me levaram para uma parte mais crítica, onde tinha drogas. Eu falei assim: Senhor, não conheci ninguém, tinha 2 homens de Deus, uma mulher de Deus, 2 mulheres de Deus conosco. Eu não conhecia ninguém, falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí Deus mandou ficar atento. Daqui a pouco passou um jovem, não tinha uns 16 anos. Aí ele vem cantando um funk, e no funk ele repetiu o refrão: eu sou do Comando Vermelho até morrer. Repetia: eu sou do Comando Vermelho até morrer. Eu falei: opa, é aí. Falei: jovem, estou ouvindo você cantar uma melodia, uma letra, que você está cantando? Aí, você é o quê? Você é pastor? Sou do Rio? Me identifiquei. Não, eu gosto do funk. Eu falei assim: mas tu está dizendo um negócio aí, que tu é da onde? Eu sou do Comando Vermelho até morrer. Eu falei: vem cá, tu conhece teus patrões? Não. Sabe como é que foi fundado? Não. Sabe qual é os 5 demônios principais que estão na linha de frente? Não. Como é que está cantando uma coisa que não sabe? Tiago 3,10 diz assim, a língua tanto abençoa como amaldiçoa. Provérbio 18, 21. A língua tem o poder da vida e da morte. E aí o Senhor, pela misericórdia, operou. Voltando lá atrás, quando foi feito o pacto de sangue, 5 demônios foram invocados. O Jorge, a Pombagira, o Corme Damião, o Malandro, e o outro demônio que eu esqueci o nome. Esses demônios, se você que veio do tráfico, ou conhece, ou mora em comunidade, agora o diabo está mudando a sua estratégia de trabalho. Preste atenção. O diabo está mudando a sua estratégia de trabalho. Você pode chegar em qualquer lugar hoje, lá na Boca de Fumo tem um som lá tocando da Cassiane. Você chega em qualquer lugar, fé em Deus. Você chega em qualquer lugar, e aí, faz uma oração aí. E não, minha carteira está cheia de papelzinho da igreja. Então eles acham, eles se sentem protegidos. Mas isso é uma estratégia do cão, para ele se sentir protegido, mas nunca tomar uma posição com Deus. E aquele demônio ali, o tal do Jorge, é um demônio que provoca desejo de aventura, de confronto e derramamento de sangue. O malandro é um demônio que, se o jovem não vigiar e se a igreja não estiver vigilante, ele consegue introduzir até um dos seus adeptos dentro da igreja para arrastar os jovens da igreja para fora. Aí a estatística prova: 85 a 90% dos jovens traficantes, aleluia, são filhos de crente ou desviado das igrejas. Sabe por quê? Aqui ele canta bonito, mas lá fora faragilha. Aqui dentro ele é uma coisa. Quer ver uma coisa? Olha só o que Tito escreveu. Tito capítulo 2, versículo 6, versículo 8. Diz assim: jovens têm que ser exemplo, para começar. Verso de número 8, diz assim: a linguagem do jovem tem que ser sã. Em outra tradução, sadia e irrepreensível, para que o diabo, o vosso adversário, se envergonhe e não tenha nenhum mal de dizer de vós.
Você pode observar que 15 anos atrás, você não via pirralho, 12 anos, 10 anos, 13 anos, uma boca de fumo. Você não encontrava esses pirralhos na boca de fumo. Eu não encontrava isso não, você encontrava homem de 25, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas o diabo sabe, um jovem convertido quando abre a boca, um jovem transformado, quando ele abre a sua boca para a glorificação do Senhor, as correntes se quebram, as algemas se partem, as portas se abrem, o inferno estremece e vidas são libertas pelo poder da palavra de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Jovem rebelde, irmão, está na igreja, muitos. A mãe diz assim: minha filha, não é tempo de namorar, não é tempo de você fazer assim ou assado, é tempo de estudar, é tempo de investir, é tempo de fazer um curso, é tempo de fazer uma faculdade. Aí no tempo certo Deus vai preparar uma bênção para você, minha filha. Minha mãe não sabe o que fala, tá caduca, pega no meu pé, é muito chata. Tem filho que tem vergonha de andar com a mãe do lado. Tem filho na igreja, tem filho, você tiver na rodinha ali dos amigos, se a mãe fala assim: fulano, vem cá. E quando chegar em casa, aí você pega os 10 mandamentos, quando chegar lá no filho, é o único que tem promessa. Guarda isso. Filhos, Efésios 6, versículo 1 ao 3. Filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? Viver bem e ter dias prolongados. Por isso que o jovem hoje no tráfico de droga no mundo não passa de 20 anos, desce logo. Por isso que hoje você vai encontrar aí, ó, pessoas de 12 anos grávidas. E vou dizer uma coisa aqui: depois que fizer a besteira, meu querido ou minha querida, a tua casa não vai ser mais a mesma. Vai perder toda a liberdade. Se for querer reivindicar, toda hora vão jogar na sua cara. Você não procurou? Agora carrega a tua cruz. Você pode dar uma glória para Jesus aí? Ei, sabe por que eu estou numa cadeira de roda? Porque eu fui rebelde. Eu fui um jovem que não gostava de obedecer. Se eu obedecesse os meus pais, eu poderia ser um homem de Deus hoje, mas porém também uma pessoa formada, uma pessoa num outro patamar. Mas mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, eu glorifico o seu nome. Porque Deus me deixou numa cadeira de roda para me pregar libertação. Por isso que hoje numa cadeira de roda eu não murmuro, não me queixo. Faço das palavras de Paulo as minhas palavras. 2 Timóteo 2,9. Pelo que eu sofro, trabalho e até prisão como malfeitor, mas a palavra do Senhor não está presa. Paulo estava dizendo: trabalho, prisão, nunca foi, então vai ser impedimento. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quando descobriram que o jovem que mataram no complexo Tremor era inocente, mandaram retornarmos para casa. Quando voltamos para casa, Orlando, o jogador, estava preso lá no complexo penitenciário. E ele então sai da cadeia e vai para o Morro do Engenho da Rainha. Quando Orlando, o jogador, instalou no Morro do Engenho da Rainha, o tempo foi se passando. Eu já fazia parte do tráfico de droga com Orlando, o jogador. E de repentemente, um dia, eu passei 3, 4 dias lá no Morro do Engenho. Então, terminou o meu compromisso ali, eu fui em casa, lá no complexo, tomei um banho, almocei e dormi 2 noites. Quando acordei, tomei um banho, comi alguma coisa, peguei uma roupa e fui para o engenho. E quando eu estou descendo o morro, louvado seja o nome do Senhor, alguém falou assim comigo: ó, eu acabei de vir lá não sei de onde, e eu vi na mão do fulano uma lista. Há 15 anos atrás,
quando alguém errava numa comunidade, o nome da pessoa era colocado numa lista. Então tinha duas épocas que as pessoas eram executadas, ou final de ano, ou época de carnaval. Era a época que as pessoas viajavam, iam para casa do tio, para casa da tia, para casa do parente, fugia mesmo, ia embora, com medo da morte. Aí, aleluia, o meu nome estava lá numa lista com 15 pessoas para poder perder a vida. Eu perguntei por que o meu nome está lá, e disseram assim: eles já descobriram que tu sai daqui e vai para o Engenho da Rainha e fica lá com Orlando Jogador no mês de novembro. Então faltava pouco menos de um mês para me executarem, e no mês de novembro eu descobri que o meu nome se encontrava no livro da morte. Mas hoje eu exalto esse Senhor da glória, esse Criador do céu e da terra. Hoje eu exalto esse Deus, sabe por quê? Porque Ele arrancou o meu nome do livro da morte e botou lá no livro da vida. Eu costumo dizer que o livro da vida é o cartório do céu. Quem tem o nome no livro da vida, levante a mão. Quem tem o nome no cartório do céu, levante a mão. Agradeça a Ele por isso. Orlando Jogador, vamos correr. Orlando Jogador, então, prepara o exército. Esse dia foi terrível. Eu não vou nem entrar nesse detalhe aí. Dividiram-se em dois grupos. 100. Eu lembro até, eita Jesus maravilhoso. Eu lembro até quando o Senhor falou assim: Gedeão, vem cá. Escolhe alguns nomes. 32 mil. A história diz que o inimigo tinha 105 mil soldados preparados para a batalha. Escute isso aí. Não era qualquer um, era soldados preparados, soldados experimentados na batalha. 105 mil contra 32. Praticamente um pouquinho mais do que 3 vezes. Aí você falou assim: está muito pouco. 10 mil. Não, é muito. 10 mil. É muito. 300. 300 homens contra 105 mil homens preparados. Então tinha 104.700 homens a mais. Só que aí existe 2 segredos aí. A confiança no Senhor. Aí está o segredo. Porque a confiança gera obediência. Você quer ser vitorioso? Você quer ser próspero no teu casamento, no teu ministério, em todas as áreas? Seja obediente aos princípios. Obedeça o pastor, obedeça o papai, a professora, o patrão, as leis, o governo, a palavra. Obedeça, obedeça. Diz a Bíblia então que os 300 foram divididos em 3 esquadrões, 100, 100 e 100, cercaram.